meio devagar, né? Tá começando? Impressão minha. Muito bem, muito bem. Então vamos na nosso primeiro encontro síncrono aqui, né? Direito Internacional Público. A gente está começando a gravar essa aula falando sobre o nosso plano de ensino. E deixa eu ver quem é que foi. Foi a Amanda. Fez uma pergunta super inteligente. Uma pergunta de quem leu. A Bárbara, né, Bárbara? Uma pergunta de quem leu o programa e, e viu que a gente vai fazer, digamos assim, um controle de frequência através de um mecanismo que a gente tem aqui no Moodle, que é no Google Meet, na verdade, né? Que é exatamente assim. A gente, vocês, só para facilitar na transcrição, coloca o nome de vocês e presente na frente, tá? Para que a gente tenha, digamos assim, uma chamada, né? Vocês podem fazer isso agora, podem fazer isso ao longo da aula, tá? Numa boa, não tem muito mistério, não. Olá, o Alexandre, o Pedro, né? Tainara, muito bem-vindos ao curso de Direito Internacional Público, tá? Espero que vocês continuem aqui depois de colocar o nome, né? Mas eu sei que esse tipo de risco a gente tem em qualquer contexto, né? Então, a gente começou essa gravação agora, mas a gente já tinha avançado um pouquinho no nosso programa, né? Melhor dizendo, no nosso plano de ensino, e a gente estava falando exatamente da importância, né, do uso da plataforma Moodle. E aí eu queria mostrar para vocês, eu não sei se vocês têm essa informação aqui, mas eu vejo quando que vocês acessaram o Moodle, qual foi a última vez, né? Então, assim, eu, eu, eu sei se vocês estão acompanhando ou não o curso, né? Depois, o link das nossas aulas, tem duas possibilidades, né? Uma do link para dentro do Moodle e outra é um link do Moodle para é, é, a visualização no YouTube. Ano, ano passado, houve uma determinação do Google com as universidades, parece que eles só manteriam um arquivo por 30 dias ou uma coisa parecida. Então, eu estava fazendo a conexão com o YouTube, mas parece que isso acabou não acontecendo, então vamos ver se isso é necessário. Então, rapidamente sobre a questão da metodologia, esse formatozinho que a gente está vendo aqui é um negócio que não é mais assim agora, não dá para ser mais assim. A gente vai depender muito mais do aluno do que do professor. Esse processo aqui não é eu despejando informação em vocês, e sim vocês buscando essa informação. E esse contexto de interação que a gente tinha, que eram as aulas presenciais, né, que eram um espaço único e um momento único em que a gente interagia, essa coisa vai ser diferente, né? Porque, veja só, eu estou muito, muito feliz com o tamanho da presença de você. Tem 25 pessoas, algumas dobradas, né? Eu e o Zé Mauro somos, como é que é? O homem prudente vale por dois, né? A gente conta como dois aqui, mas muitas vezes pode acontecer de ter algum problema ligado à internet, às vezes tem que dividir a sala ou o computador com alguém, né, Estevão? Tem que, sei lá, tá? Coisas que não permitem que você assista a aula durante o momento em que ela está acontecendo, vocês podem assistir depois, exatamente porque a gente vai gravar tudo e disponibilizar tudo, sem frescura, sem mediação, sem pedir licença, sem ter que justificar. O link vai estar lá para vocês assistirem quando vocês quiserem. Mas vocês têm que entender que vocês é que são os protagonistas desse processo. Depende muito de vocês. A iniciativa da leitura, a iniciativa da visita ao Moodle, a iniciativa de assistir a aula, se não deu para assistir no dia, assistir depois, né? Essa palavrinha é chave para entender esse momento que a gente vive. Autoinstrucional, vocês têm que ir atrás, né? Então, vocês estarem aqui assistindo a aula é muito bom. E se não der para assistir no momento, Isadora, assiste depois, mas tem que assistir.
E tem 5 atividades avaliativas que vocês vão ter que buscar o tempo de vocês, sabe? E as apostilas, como vocês vão ver, elas são muito grandes e são maiores do que, vamos falar assim, o que dá para a gente ver em aula. Propositalmente, tá? Não há um erro de planejamento nisso. Eu prefiro dar mais informações do que a gente consegue absorver em sala do que não dá. Eu acho que eu trato informação, Gabriela, como se fosse dinheiro. Assim, eu prefiro, se eu tenho, posso dar e não reduz o meu, eu prefiro que vocês tenham. Então, minhas apostilas ficam muito longas para o que dá para ser visto em aula. Eu prefiro que sobre do que falte. Então, se em algum momento parecer que eu estou indo muito rápido, né? Que a gente está passando pelos slides rapidamente, é porque o que é para ser visto em sala de aula não é tudo, toda palavra de todo slide, né? De todo, tá? Então vejam só, vocês vão ver que tem um cronograma com o que vai ser objeto de cada aula, o que vai ser dado em cada aula, em cada dia. E a gente segue muito bem esse cronograma. Às vezes atrasa um pouquinho, falta um pedacinho de uma aula, mas em geral a gente segue ele, sabe? E com base nisso você já pode pegar no próprio Moodle a apostila correspondente, é tipo essa aqui que vocês estão vendo, a apostila correspondente àquela aula. Vocês não acreditam no tanto que faz diferença você dá uma olhada, olha, que não leia, mas dá uma olhadinha na apostila, browseia, assim, passa com o mouse, sabe? Porque quando você for para a aula, você vai estar muito mais ciente de tudo que eu vou estar falando, Tainara. Vai ficar tudo muito mais claro. Bota fé. 10 minutos, 5 minutos, você folhear a apostila, a aula já vai fazer muito, muito mais sentido, né? Se vocês quiserem interagir comigo sem abrir a câmera, ok. Se quiser sem abrir o microfone, ok. Outro dia a gente estava conversando com os professores e a gente ficou com o coraçãozinho apertado porque tinha um aluno que estava com vergonha de falar que estava sem microfone. Então, assim, quando chamava ele para participar, ele ficou constrangido de dizer que estava sem microfone, que estava quebrado. Então, assim, eu não quero que vocês passem nenhum tipo de constrangimento, tá? A gente comunica do jeito que der. Pergunta no chat, que nem a Bárbara fez, ou me interrompe, ou me dá um feedback. Sabe, às vezes pode acontecer do microfone cair, ou de travar alguma coisa. Vocês me avisam se tiver pergunta. E a gente vai fazer uma dinâmica que é assim. Estatisticamente falando, todas as turmas têm algumas pessoas que são um pouco mais tímidas do que o normal. E que às vezes não gostam de fazer perguntas. Tem gente que acha que às vezes se perguntar uma coisa pode não ser uma pergunta muito inteligente, ou os outros alunos podem achar que não é uma pergunta inteligente, ou pode achar que está atrapalhando a aula. Então, para que ninguém sinta desconforto, quando acabar a aula, todo mundo vai saindo, mas eu vou ser o último a sair. E aí, se você quiser fazer uma pergunta para ninguém ver, você pode ser o penúltimo a sair. Aí, quando tiver só nós dois, você pergunta, tá? Eu quero que a gente tenha um controle mais tranquilo sobre isso. Então, vocês viram que tem aqui uma forma de presença que vocês acabaram de botar o nome aqui, né? E pode ser que a turma tem 35 alunos, tem 25 aqui agora, então tem 10 pessoas que não estão. Elas podem assistir essa aula depois. Mas para o controle de frequência, Anelise, para que eu possa saber se vocês assistiram essa aula ou não, eu vou fazer assim, caso você perca tantas aulas que tem um problema para atingir os 75% mínimo de frequência, caso você sinta que precisa fazer isso, a maneira de você demonstrar que está presente, o Amanda, respondendo perguntas que vão estar nas apostilas. Todas as apostilas têm uma série de perguntas de OAB, de concurso. Aí você
copia as perguntas e responde elas num Word e me manda, que eu vou saber que o dia que a gente deu essa aula aqui, ela não esteve presente, mas ela viu a aula, tanto viu que ela respondeu as perguntas. Né? Então, isso é tipo uma prova documental. Repito, não é obrigatório fazer isso. Se você teve tanto problema de assistir a aula que você não teria os 75% de frequência apurado pelo que está aqui no Google Meet, você pode me provar que você assistiu assincronamente fazendo isso, tá? Você manda esse... a resposta... Gente, são algumas questões, é só para você mostrar que assistiu para poder respondê-las, tá certo? Não tem nota. É só para mostrar que você assistiu a aula para poder responder as perguntas, tá certo? Alguma dúvida com relação a esse ponto? Não? Então tá. Então, as atividades avaliativas, né? Aqui tem um quadro com o resumo delas todas, nós vamos falar de um por um. Primeira e mais legal. Mais legal. Vejam, todas... o direito, ele prescreve uma série de formas. Uma sentença tem um certo tipo de estrutura. Uma petição tem um tipo de estrutura. Se você não fizer a estrutura correta na prova do AB, você não passa na prova do AB. Um contrato tem uma certa estrutura. E assim por diante. Né? Uma lei tem uma certa estrutura. E nesse mesmo sentido, Miriam, os tratados também têm. Aliás, muito parecido com o contrato, viu, Arthur? Você que gosta de direito privado, vocês vão perceber que os tratados são muito análogos aos contratos. Eles são inspirados nos contratos. Eles são, assim, são desenvolvidos a partir de uma analogia. Só que tratado se refere a sujeito de direito internacional. E contrato se refere não se refere a sujeito de direito internacional, tá? Um contrato, ele não vai ter dos dois lados sujeitos de direito internacional. Um tratado vai ter. Então, o que vocês vão fazer aqui é elaborar um tratado dentro da estrutura que ele deve ter. Eu acho legal fazer isso em grupos, tá? E acho que... Mas veja, não é obrigatório fazer em grupos, né? Eu acho muito ruim quando o professor, Arthur, exige que o trabalho seja feito em grupo, porque às vezes a pessoa não gosta de trabalhar em grupo, às vezes é difícil articular o trabalho em grupo, às vezes não tem tempo para reunir com os outros, né? Então, assim, é uma sugestão, porque eu acho que fica mais fácil e até mais divertido, mas não é para ser um complicador. Se quiser fazer sozinho, pode fazer, tá? E aqui eu tenho uma série de orientações sobre como você deve encaminhar isso, né? O ponto está tudo bem explicadinho, tá? Então eu vou deixar vocês com essas orientações para vocês verem depois. O que eu queria dizer é que tem 3 documentos que esse trabalho é feito a partir da soma de 3 documentos. Uma, que é o principal, é a minuta do tratado. Todo tratado tem uma certa forma com cláusulas obrigatórias que vocês vão ter que fazer, e nós vamos aprender cada uma delas, e tem tipo um checklist para você saber se você fez todas as cláusulas necessárias. Depois vocês vão aprender que tem um procedimento de comunicação do presidente da República ao presidente da Câmara, que é uma mensagem ao Congresso. É uma coisa super simples. Meia página, é só para como é que o presidente comunica ao Congresso que tem um tratado que ele quer que o Congresso aprove, para que ele possa depois ratificar junto aos demais países signatários. E tem um terceiro documento, que é um decreto executivo, que é quando o tratado é incorporado ao direito interno do Brasil. Então, são esses 3 documentos que vocês vão ter que fazer. A minuta tem que ter essas cláusulas
substantivas e processualísticas. As substantivas são as cláusulas que envolvem direitos e deveres. E vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem aqui. A imaginação é o limite, o Dalton. Pode fazer uma coisa mística, mágica, lúdica, irônica, é, mitológica, nerd, o que você quiser, tá? Porque, no fundo, o que eu quero é saber se você entendeu a forma. Essas cláusulas processualísticas, elas são típicas dos, dos tratados, muito influenciados pelo direito dos contratos também, e elas têm um certo tipo de padrão, sabe? Mas as substantivas podem ser na sua imaginação, Matheus. Não deixa de dar um salve ali na presença, viu? Tá? Aí a mensagem ao Congresso, né, que apresenta o tratado e expõe os motivos de por que ele é um tratado bom para o Brasil, porque o Congresso deveria aprová-lo, e o decreto executivo, que é, né, também super simples, vai ter vários exemplos disso no material didático, com vários decretos executivos de tratados que são incorporados ao direito brasileiro. Aliás, quase todo tratado que a gente estuda, eu posto também o decreto executivo dele para vocês verem como é que foi feito. Não confundir o decreto executivo com o decreto legislativo, tá? Essa atividade aqui, você vai fazer o decreto executivo. O decreto legislativo é quando o Congresso fala para o presidente, ó, pode fazer esse tratado aí que você está querendo fazer, que a gente aceita, que a gente concorda, tá? Né? Então, dica de ouro é você preocupar com a forma, tá? Pode ser absurdo, engraçado, utópico, interplanetário, países fictícios, o que você quiser fazer. Aí, se tiver país fictício, finge que um deles é como se fosse o Brasil, equivalente ao Brasil, só para a gente ter a nossa estrutura. E eu disponibilizo para vocês uma série de orientações e 2 documentos que são documentos usados pelos diplomatas brasileiros. O Instituto Rio Branco, o Ministério das Relações Exteriores, trabalham com esses documentos aqui, Manual de Procedimento da Prática Diplomática, Manual de Redação Oficial e Diplomática do Itamaraty. Itamaraty é o Ministério das Relações Exteriores. Então, vocês têm a faca e o queijo, né? A régua e o compasso para fazer isso aqui, além, é claro, da apostila didática em que essa matéria é toda explicativa. Certo? Alguma dúvida com relação a essa atividade avaliativa, pessoal? Pode falar a verdade. Né? Não? Não. Ok. Então tá, obrigado. Professor Sim, quem está falando? Alexandre. Alexandre, Tudo bem, Alexandre? tudo certo e você? Tudo bem. Você limita o número de pessoas por grupo? Tem um número máximo? Tem, Alexandre, tem. Deixa eu ver se fala aqui em algum lugar. Sabe porque gente demais aí eu já perde um São quatro. pouquinho do. Não. Não tem Ô, um lugar que fala isso, não? tem um lugar que fala que são 4, não? Espera aí que eu não estou lembrando. Aqui. Uai, não estou vendo, não. Mas tem. É 3 O plano de pessoas. ensino tem, eu acho. No plano de ensino fala 4? No plano de ensino, acho que. Eu lembro de ter lido 3. 3? Eu acho que é 3 também. Eu acho que é 3. Eu posso até abrir aqui e tirar essa dúvida. Tá? Só um instantinho, Alexandre. Pergunta importante que você fez, viu? Claro, claro. Deixa eu pegar aqui. É mais do que 3, eu acho que já fica menos interessante do ponto de vista da necessidade da gente aprender os negócios direitinho, sabe? Tem que pegar e fazer. Plano de ensino 2002. Essa dica eu estou abrindo aqui. Aí vocês estão vendo que esse plano de ensino explicadinho está menos completo do que o plano de ensino que eu mandei para vocês, né? Atividade avaliativa, atividades em grupo de até 3 alunos. É isso mesmo. Ué, por que não apareceu? Ah, tá no Moodle também, tá? Até 3 alunos. Tá certo, Alexandre? Beleza, obrigado, Então professor. tá, imagina. Isso. Então tá. Onde que eu tava?
Tá bom. A outra atividade avaliativa envolve o nosso querido Observatório de Relações Internacionais, que está desde 2009 no ar, né, municiando a gente a descobrir. Gente, vamos deixar a Isabela participar, mas a dica é para vocês entrarem com o e-mail da UFOP, tá? Que aí não precisa autorizar, já vai automático. Viu, Isabela? Quando você entrar, entra pelo seu e-mail institucional. Então, pessoal, esse é o NECINT, melhor dizendo, é o Observatório de Relações Internacionais do NECINT, com muitas matérias, muitas visualizações, e muitos comentários, né? Uns 27 mil. E veja, do mundo todo, eu tenho tanto orgulho desse mapinha aqui. Se vocês conhecerem alguém do Sudão do Sul, vocês mandam o link, pelo amor de Deus, para acessar, porque eu estou preenchendo. Alguém da Groenlândia, tá valendo também. Porque muita gente está vendo, e o que vocês vão fazer é pesquisar alguma matéria que vocês escolhem, né, e fazer um comentário no próprio site. Postar esse comentário de mais ou menos 1000 caracteres. 1000 caracteres, gente, é tipo meia página, mais ou menos. Um terço de uma página, sei lá. Não, parece muito, mas não é. Caracteres com espaço, não é muito, tá? Para não ficar um comentário de Twitter, né? Não vale emoji, né? Tem que ser um comentário acadêmico, tá? Mas também não precisa enrolar, não precisa. Eu prefiro que você fale o que você pensa mesmo, e sem pensar que tem uma resposta certa. Veja, não há uma pergunta para a qual existe uma resposta. E tem 1000 postagens sobre os quais você pode expor sua opinião, né? Uma opinião, claro, que eu quero que vocês se esforcem para que tenham uma pegada mais jurídica, acadêmica, crítica, reflexiva, né? Cuidado com fake news, né, pessoal? Porque se você fala uma bobagem, tipo que a Terra é plana, alguma coisa assim, vai ficar aqui na internet para todo mundo ver que você pensou essa bobagem, né? Então tem isso. E às vezes o pessoal comete uns plágios tão cara de pau que fica até assim, intrigado, né? A pessoa pegou um comentário que tinha sido feito no mesmo artigo, mas em cima copiou e postou embaixo, né? Gente, aí não, né? Pelo amor de Deus, não precisa disso, né? Olha só, isso já aconteceu e aí não é legal, tá? Terceira atividade acadêmica, e eu preciso acelerar um pouquinho, para um aprofundamento da reflexão científica, crítica, acadêmica, né? E ela funciona mais ou menos assim. Tem uma série de artigos, com artigos muito interessantes. Eu vou colocar mais artigos que eu peguei nos últimos dias e disponibilizar também. E aí o que eu queria que vocês pegassem um desses, vocês escolhem qual, e fizessem uma resenha. O que é uma resenha? Resenha é quando você faz, vamos dizer assim, um resumo reflexivo, crítico do trabalho. Quando eu falo crítico, as pessoas às vezes entendem, tipo assim, você tem que falar mal. Não, não é isso. É você analisar, você... Resumo, ele é neutro, entende? A resenha, ela é reflexiva. Você interage com o texto, concorda, não concorda, está errado, não está errado, está certo, é justo, é interessante, interage com isso, faz conexão com aquilo, parece absurdo. O que vocês vão tirar disso é vocês que vão dizer. Pode ficar um pouco mais claro, imagina que de um trabalho de 4 páginas, no mínimo, Alexandre, mas é um mínimo digno, tá? Não é o mínimo para tirar a nota mínima, não, é o tamanho. Imagina que você faz um negócio de 4 páginas, 3 páginas, é tipo um resumo do texto, e uma página é uma reflexão sobre o texto.
não precisa ser segmentado. Parte 1, resumo. Parte 2, reflexão crítica. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia assim, quantitativa, tá? Do que é isso. Aí a gente vai conversar um dia sobre esses artigos, como a gente vai fazer sobre os comentários ao observatório, tá bom? A gente conversa. Se não quiser mostrar a cara, não precisa mostrar, ô Bruna, mas a gente tenta fazer de uma forma que todo mundo comente um pouquinho o que achou do artigo, o que achou do... Certo? E aí, no Moodle, tem um lugar que é tipo assim, fórum para a escolha dos casos, dos artigos. Nesse fórum, quem escolher vou pegar um exemplo aqui. Imagina que o Luiz Felipe quer pegar esse aqui do Koskinen, né? Koskinen, bom demais, viu? Quer pegar a política do direito internacional do Koskinen, 20 anos depois. Aí você pega esse nome aqui, copia e cola lá e põe seu nome. Luiz Felipe Koskinen, a política do direito internacional. Então, a partir desse momento, o texto é seu. E aí, o ideal seria que a gente não repetisse artigos, que cada um fizesse um diferente, para que a gente tivesse um debate mais fluido. Eu vou acrescentar mais artigos, especialmente vou botar mais coisa em português, porque eu percebi que com tudo que está acontecendo, às vezes é difícil, né, ler textos em inglês. Muitas pessoas conseguem, mas prefeririam fazer a análise de um texto em português. Então, esses são os primeiros que já estão lá. Vou acrescentar mais alguns, né? Mas entendam isso. Vocês vão ter que botar no fórum qual é o caso, qual é o artigo que vocês vão fazer, qual é o texto que vocês vão fazer, para se apropriar daquele texto. Quem colocar o fórum aparece lá. Quem colocou primeiro. Então, aquele que colocou primeiro é o que está legitimado a fazer daquilo. Se você vai entrar depois, em princípio, eu preferiria que não repetisse o arquivo. Tá? Se houver uma razão muito, muito concreta, né? Esse é um trabalho individual, tá bem? É um trabalho individual. Alguma dúvida sobre ele? E aí você faz o upload no dia tal, até o dia tal. Alguma dúvida? Não? Então tá. Tá vendo aqui, ó? Deixei até em branco para lembrar a mim e a vocês que eu vou botar mais textos lá no Moodle. Viu, Larissa? O quarto... Já estou cansado de falar da atividade. A quarta atividade, ela é a minha favorita. São 4 jurisdições internacionais. Esse é um trabalho em grupo, viu, Alexander? São 4 jurisdições. E aí, individualmente ou em grupos de até 2 membros, né? Vocês vão escolher um caso de um tribunal dentre casos que são previamente selecionados aqui. Tá? Cadê? Aqui tem os casos da Corte de Pessoal de Justiça, da Corte Permanente de Arbitragem, da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Tribunal Penal Internacional. Então, cada dupla escolhe um caso. E aí também tem um fórum, para você dizer para o resto da turma qual caso você escolheu. Não pode ter repetição de caso. Tá certo? Então, por exemplo, a Bárbara escolheu o caso X da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Bota lá o nome dela e o nome do caso. Aí só ela que vai poder fazer aquele caso ali, certo? Inclusive, se acontecer alguma coisa, descobri um outro caso que eu achei tão interessante, e tiver uma razão muito forte para mudar, ok, mas aí a gente tira o seu nome de lá para liberar o caso para outra pessoa fazer,
eu queria muito que houvesse algum equilíbrio entre os tribunais, porque às vezes tem uns que são mais moda, são mais populares, são mais queridos do que outros. E eu quero que haja pelo menos alguns casos de todas as jurisdições, tá? Então, se tiver uma situação extrema, que todo mundo queira ficar numa área só, aí eu vou ter que fazer um AI-5 e uma redistribuição, uma reforma agrária, né, nos casos, para a gente ter uma distribuição melhor. Agora, eu queria que vocês entendessem a estrutura básica de um litígio para vocês entender. Não, eu vou fazer o seguinte, isso aqui está super autoexplicativo, super didático. Aqui tem quais são os elementos que vocês têm que falar no trabalho, tá? Mas está tão explicadinho que eu quero que vocês vejam depois, porque senão o nosso tempo não dá. Tem mapa mental, tem texto, tem os dois juntos, né? Eu vou deixar isso aqui para vocês verem depois. A ideia básica é a seguinte, eu espero que vocês consigam estruturar isso aqui no trabalho de vocês, tá bom? Aí vai ter um dia, prazo limite para submissão, e vai ter um dia da gente conversar rapidamente sobre os casos. No passado, a gente fazia um dia de apresentação para cada jurisdição e era super legal, mas hoje em dia nós estamos usando menos tempo para apresentação e mais tempo para aula mesmo, tá? Aqui tem um checklist do que tem inexoravelmente estar presente no seu trabalho, tá bom? Aí mais detalhes da estrutura do trabalho, os casos, né? E eu falei, esse é um grupo de estudo, é um plano de ensino super explicadinho, né? Monta os grupos, pessoal, as duplas, porque essa atividade, eu acho que ela é um pouco difícil de fazer sozinho, tá? Pode fazer sozinho, viu, Eduardo? Mas eu acho que talvez aqui seja útil se você ter alguém para fazer com você. Escolha logo o caso, divida o trabalho e começa logo. E eu vou dar mais dicas aí ao longo do tempo, tá bom? E por fim, vai ter vamos chamar a prova, mas é um questionário com perguntas sobre direito internacional. É individual, fica na plataforma Moodle, é disponível para vocês poderem fazer. Mas é assim, na hora que você começar a fazer, aí você tem um tempo para fazer essa prova, por exemplo, 4 horas. Mas ela fica disponível para você poder, tipo assim, a hora que você tem 24 horas para entrar e fazer. Mas a partir do momento que você começa a prova, aí começa um relógio. E aí você tem né, umas 4 horas. São provas, são questões baseadas em prova da OAB, diplomacia, e baseada nas perguntas que já estão no sistema. Amanda levantou a mão, Amanda, que mão bonitinha, que educação, etiqueta, né? Muito bem. Se eu não perceber, pessoal, às vezes eu estou dando aula olhando para a apostila e posso não ver. Aí vocês podem, só de você ter ligado o seu microfone, eu já escutei aqui alguma coisa, tá? Vocês não têm constrangimento, tá bom de me interromper? Pode falar, Amanda. Tá bom. Desculpa te interromper, você tá me ouvindo? Imagina. Estou sim. Nesse trabalho anterior, na quarta atividade avaliativa, Certo. ela estava escrito assim, que podia ser dupla, individual ou grupo até 4 pessoas? Onde é que está Ou eu vi escrito isso? errado? Eu escrevi isso? Eu acho que eu li isso. Aí, nessa página. Ah, olha só, é mesmo. Não, desculpa. A turma está muito pequena, tá? Ah, tá. Teve momentos em que a gente tinha momentos aí na época do PLE, né, que havia poucas disciplinas ofertadas e tinha muitas pessoas tentando fazer. A gente tinha turma com 50 alunos, 60. Então, desculpa, é um resquício disso, tá? A ideia é que seja 2 pessoas, porque tem 35 alunos, tá? E se houver uma razão assim muito significativa, a gente pode fazer 3,
dependendo do caso, porque tem casos que são pequenos para 3 pessoas. Eu vou falar, a Corte Internacional de Justiça, as sentenças são maiores e são tudo em inglês. Então, se for, por exemplo, para fazer um grupo de 3 pessoas, aí seria, né, mais para isso. Por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos é em português. Então, aí eu acho que não precisa, não justifica 3 pessoas. Tá? Então, assim, é um exemplo de situação. Excepcionalmente, pode ser 3, mas, em princípio, 2 pessoas. Tá? Depois vocês me permitam Ah, não, corrigir. certinho. É só porque eu Quero li, aí até eu ver. fiquei na dúvida. Não, mas você tem razão, né? Eu quero até ver se está aqui. Atividade em grupo, né? Tá? Então é isso. Então, tá combinado aqui no nosso esqueminha de ser 11 mil, meu Deus. Deixa eu correr, tá? Então, é isso. E aí a utilidade é tipo uma prova, aí eu sei que vocês têm a tentação do capeta de dar aquilo, confere na prova do colega, tudo. E eu queria muito que vocês fizessem, olha, eu era muito cético em relação a isso, mas pelas notas na prova, eu percebi que o nível de consulta foi muito, muito menor do que eu imaginava. De consulta, assim, vocês podem consultar tudo, pessoal. Eu só não queria que vocês consultassem uns aos outros. O que você botou na questão tal, sabe? Porque eu queria ver se vocês estão aprendendo a matéria, né? Se vocês são capazes de encontrar a resposta. E aí, pela forma como... porque eu vejo pela correção o tempo que vocês passaram fazendo a prova, o tempo que vocês passaram em cada questão. Eu vejo o que vocês erraram, o que vocês acertaram. Então, eu esperava que tudo, as provas igual, e não tem sido, né? Então, eu tenho certeza que vocês também não vão ser um ponto fora da curva nesse quesito aí. Eu já estou muito impressionado com a presença de vocês em aula, estou muito feliz, viu? Porque é muito bom ter vocês aqui todos hoje, né? Exemplo de questões, e aí nosso calendáriozinho de aula, puxa, se vocês quiserem copiar essa imagem aqui, colar em algum lugar bem fácil, vocês vão saber tudo que nós vamos ver em cada dia, e a partir disso você pode pegar a apostila correspondente à matéria que está aqui descrita, dar uma olhadinha, né? Às vezes, no intervalo de uma aula e outra, vocês têm um primeiro horário, né? Depois dá uma folhada, né? Para ver o que vai rolar. As atividades avaliativas estão todas aqui. Lembrando que esse dia aqui é o fim do prazo, mas você pode submeter antes. Esse dia aqui é o fim do prazo, Agora, nesse caso aqui, né? Aí é o dia. Não tem como fazer antes, tá certo? E aí as referências, todas elas estão no sistema digital da UFOP, inclusive no plano de ensino oficial tem um link das coisas, não tem? Tem. Tá? Mas cá entre nós, tudo que eu falo está na apostila. Tudo que eu falo está na apostila, tá? Mas não se esqueçam, nós estamos aqui para ensinar e aprender. Então, se você acha que tem alguma coisa que não está claro, que você queria ter um pouco mais de informação, pode perguntar. Esse é o lugar exato para isso, tá? Nós estamos aqui sendo pagos por vocês para responder as questões, entendeu? O fato de a gente estar aqui sincronicamente, permite que você faça essa pergunta agora, mas, Ana Elisa, vai que você quer perguntar uma coisa depois, tem um chat, tem e-mail, tem 1000 formas de você me perguntar as coisas para eu responder que não são síncronas. Tá certo? Certo. Posso fechar essa apostila? Isso, né? E vou já começar a outra. Porque nosso plano hoje, pessoal, olha só, em geral, eu acho que as aulas síncronas, elas têm que ser mais curtas, porque é cansativo ficar muito tempo né? Esse negócio aqui, ele tem alguém com a mão levantada? Tem.
Amanda, foi você que perguntou se era vivo ou não? Sou eu de novo. Ah, sim. Ah, tá. Eu não sabia se era a mesma pergunta ou se era uma nova. Pois não, Amanda, pode falar. Na mesma atividade que a gente estava conversando, na de dupla, Ah, a dupla que tem que certo. colocar o nome lá do caso que escolher, ou um só da dupla pode colocar pelos dois? Um só pode colocar pelos dois, bota o nome dos dois. E, Ah, não, por então tá. exemplo, suponha que você é, já se escolheu um texto, mas queria fazer com alguém. Desculpa, o do texto é individual, mas o da jurisprudência pode ser feito em duplas, né? A gente falou. Então, você, por exemplo, queria fazer com alguém, mas não conhece as pessoas, você pode colocar lá, alguém quer fazer esse caso comigo, tá? Você pode chamar. Ou então, eu posso te ajudar, se quiser. Eu não tivesse passado, eu fiz isso. Pessoal, alguém quer fazer o caso tal com a fulana? Aí o pessoal aparece, né? Porque é uma atividade que vale a pena fazer com alguém, tá? Porque é um pouquinho mais difícil do que o tradicional. Por isso que vale também Tá bom. muito bom. Obrigada. Imagina, né? Então, nosso objetivo aqui é o seguinte. Quero que vocês entendam que o direito internacional ele tem certas peculiaridades. Essa é a nossa proposta para esse pedaço final. Eu queria que vocês localizassem o direito internacional dentro do direito, né? Eu queria que vocês... E para isso eu quero explicar o seguinte. No começo do curso, muitas vezes, ali no primeiro, segundo semestre, vocês aprendem esse brocar do latim aqui, ubi societas e bius, que é mais ou menos dizer que onde houver uma sociedade, haverá o direito, ou talvez fosse melhor, haverá a necessidade do direito. Né? O direito é exatamente o resultado das interações entre as pessoas que se relacionam na sociedade. Então, essa ideia, sociedade, direito, ela está muito articulada. Né? A gente estudou a sociedade brasileira e o Estado brasileiro e o direito brasileiro. Né? E aí, o ponto de partida é que vocês estão, a maioria, no 8º período, né? Alguns estão puxando essa matéria, talvez, mas até aqui vocês estudaram o direito brasileiro. Acontece que nessa disciplina eu venho chamar a atenção de vocês por fato que vocês também estão em uma... O Brasil também está, né, e vocês, em uma sociedade para além das nossas fronteiras, uma sociedade internacional. E essa sociedade internacional, ela vai exigir também um direito para essa sociedade internacional. Esse é o direito internacional. Essa expressão aqui, ela pode significar coisas muito diferentes dependendo do marco teórico que você adota. Eu gosto muito desse cara aqui, que chama Barry Buzan. Ele é um autor de teoria das relações internacionais. E a gente se apropria muito, assim como direito constitucional, ciência política, criminologia, direito penal, relações internacionais, né, Bárbara? E o direito internacional, eles se alimentam, né? Eles se alimentam. Então, esse conceito de teoria das relações internacionais do Buzan é o que me parece mais interessante. Ele percebe que existem diferentes domínios na sociedade internacional. E o que ele chama de sociedade internacional é a soma desses domínios. Né? Sociedade interestatal é quando a gente tem a institucionalização né, desse contato dos estados. Sociedades transnacionais são esses atores transnacionais, atores coletivos não estatais. Por exemplo, as organizações não governamentais de atuação internacional, as empresas multinacionais, são exemplos de atores não estatais, né? que tem um âmbito que transcende o limite de um país ou de outro. E sociedades interhumanas são sociedades compostas
a partir dos indivíduos, né, das pessoas individualmente. Então, essa sociedade ela vai ser estruturada especialmente pela interação jurídica entre os estados, que cria as condições para que tanto as sociedades transnacionais quanto interhumanas tenham, né, um campo de interação, e esse relacionamento acontece tanto dentro dos domínios quanto na interação de um domínio com o outro. Tá? Essa ideia de sociedade internacional, então, é mais sofisticada e é muito interessante perceber, por exemplo, de que maneira que o domínio dos estados afeta as ONGs, as empresas, como que isso afeta as pessoas, como que as pessoas afetam os estados e assim por diante. Né? Então, essa é uma perspectiva interessante. Mas o ponto que eu quero chegar é que cada sociedade ela tem suas características. E essas características se projetam sobre o direito, que passa, então, inclusive, a condicionar, né, as características dessa sociedade num processo de alimentação. Então, a sociedade nacional tem certas características diferentes da sociedade internacional, Pedro. Então, se as sociedades são diferentes, o direito que elas produzem também necessariamente vai ser diferente. O ponto que eu já estou querendo... Vou dar um spoiler para vocês. O ponto que eu quero chegar é que nós estamos muito acostumados com uma sociedade nacional que produz um tipo de direito nacional. E o que eu quero chamar a atenção de vocês agora, estou dando spoiler, né, de propósito, é que uma sociedade diferente, como é a sociedade internacional, necessariamente vai ter um direito diferente. Mas quando a gente só viu o direito no plano nacional, a gente olha para o direito internacional e cria expectativas de como que a gente acha que ele deveria ser, para encaixar naquele negocinho que a gente chama de direito. E aí eu quero trazer para vocês essa consciência de que não tem como ser igual o direito nacional, porque a sociedade é diferente. Tá? A sociedade nacional é dominada pela estrutura do Estado. Né? O Estado, através da ideia de soberania, né, ele se projeta sobre a sociedade de uma maneira, né, aí você tem os vários conceitos de soberania, poder absoluto, né, o poder de impor a vontade do Estado, né, sobre a sociedade dentro do território, um poder de mando incontrastável, né, Bernardo? Teve um professor da UFOP que era Bernardo também, professor de Direito Constitucional, falava muito essa coisa né, desse constitucionalismo, como é que a projeção do Estado dentro da sociedade se dá através de uma ideia de supremacia. Guarda essa palavra. Supremacia dentro. No entanto, Isadora, quando a gente fala do Estado e da sociedade internacional, a gente tem que ter em mente que esse Estado ele interage com outros Estados. E, no contexto da sua interação internacional, a relação que ele tem com os outros Estados não é a mesma que ele tem para dentro da sociedade. Não tem supremacia sobre os outros Estados, porque todos os Estados são soberanos. O que existe, então, é independência. Então, essa palavrinha soberania, ela, em certo contexto, se refere à ideia de supremacia, em certo contexto, se refere à ideia de independência. Se a gente só pensa na perspectiva da supremacia, que é o que a gente vê quando a gente está aqui dentro do Estado, a gente não entende direito como é que é a relação de um Estado com o outro, que não pode ser baseado nessa ideia de supremacia, na medida em que os Estados são, né, formalmente, igualmente soberanos. Né? Então, esse poder de fazer o direito, né, esse poder de executar, esse poder de julgar e de punir, né? Essa
ideia de uma sociedade nacional hierarquizada, centralizada, verticalizada. Tem quem manda e quem obedece. Quem manda pagar imposto, quem manda o limite de velocidade, quem manda como é que devem ser os contratos, né? O que pode, o que não pode. Esse sistema nacional, ele tem um forte aparato coercitivo. Não vai cumprir, não? Vou prender, vou penhorar, vou, né, executar. Então, ele tem grande chance de ter mais efetividade, sabe, o Bruno? Mas, veja, cada Estado, ainda que seja formalmente soberano, né, eles são materialmente diferentes, ok? Internamente, eles têm supremacia, né? Mas essa supremacia no plano interno não se projeta para fora. Porque soberania no plano internacional significa que você não tem independência, ou seja, um Estado não manda formalmente em outro Estado soberano. Se um Estado soberano é subordinado a um outro Estado soberano, ele não é soberano. Né? Então, veja, quando eu digo que um Estado não pode ter autoridade sobre o outro, eu não estou dizendo que não possa ter poder. É claro que um país que tem potencial militar, ele pode usar da sua força para compelir um país a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que ele não queira. Mas isso não é autoridade, né? Isso é força, conceitos diferentes. Um Estado soberano não se subordina a um outro Estado, não se submete a qualquer autoridade. Por exemplo, uma organização internacional não está acima de um Estado soberano, né? Mas a independência formal, pessoal, não deve nos pegar para o fato de que, na prática, existe uma interdependência, inclusive uma interdependência complexa, né? Uma interdependência complexa, na medida em que os países são interligados economicamente, culturalmente, socialmente, historicamente, politicamente, né? Então, essa independência formal é uma questão jurídica, não, né, digamos assim, alheia a outros elementos. Ao contrário da sociedade nacional, a internacional ela vai ter um caráter essencialmente descentralizado. Ô, pessoal, acabou a minha bateria do fone. Alguém pode falar alguma coisa só para testar se eu estou ouvindo vocês? Acho que eu vou desligar aqui. Opa! Tá ouvindo? Fala aí, Pedro. Tá ouvindo? Tá tudo certinho? Acho que eu vou ter que tirar o meu fone aqui do... Fala de novo. Tá ouvindo agora? Sim, agora sim. Ajudou, mas, né? Então, vejam só. Ô Pedro, já que você está aberto aí, você reconhece essa pintura aqui? Você sabe o que essa imagem está retratando? Você pega alguma pista aí de quem são esses caras aqui? Eu chuto que seja a retratação de deuses do Olimpo, não sei. Exatamente, exatamente. Aqui são os deuses do Olimpo. Vejam, a mitologia grega é uma putaria, né? É uma bagunça, aquela coisa. Cada um tem certos poderes diferentes uns dos outros, não tem uma hierarquia muito clara entre eles. Cada um é forte em um aspecto, fraco em outros, né? Muita política, muita traição, muita aliança, cheio de tretas, né? Isso aqui parece muito a sociedade internacional, sabe? É uma metáfora para a sociedade internacional. Olha a imagem que eu usei para falar da sociedade nacional. Você tinha uma situação de hierarquia. Alguém manda e os outros obedecem. Isso aqui é o Estado nacional, né? A sociedade internacional, ela é mais complexa, ela é mais confusa, ela é mais bagunçada do que isso, né? Ela tem essa dimensão de descentralização. Ela é mais horizontalizada. Ela tem, na igualdade soberana, um elemento que, vejam, apesar de ter alguns deuses que são mais fortes do que os outros, um joga raio, o outro faz vinho, por exemplo, sabe? Tudo bem, eles têm poder diferente, mas
eles estão mais próximos ali de um tipo de estrutura horizontalizada, muito baseada naquela ideia de contratos, que no direito internacional a gente não fala contrato, a gente fala tratado, mas a ideia de que pelos acordos, pelas convenções de vontade é que se cria um direito, pela convivência horizontal dos Estados, né? Isso tudo faz com que o sistema, ao ser descentralizado, tenha um aparato coercitivo menos forte do que no plano interno, o que é um desafio para a efetividade, como a gente tem discutido. Tá? Então, veja, quem tem filho, ou quem tem irmãozinho pequeno, talvez já tenha prestado atenção nesse brinquedo, que a criança tem que, o bebezinho, né, ele tem que acertar em qual buraco que encaixa cada peça. Então, vejam só, é importante para mim que vocês vejam que não adianta tentar enfiar uma peça de direito interno dentro do buraco do direito internacional. A sociedade internacional vai produzir um tipo de direito, ou a sociedade nacional vai produzir outro tipo de direito. Esperar que um encaixe no outro é ingênuo. Mas é muito comum. Os alunos, eles sempre chegam no direito internacional com um estranhamento do direito internacional, com uma expectativa de que o direito internacional ele seja como é o direito interno. Mas, na verdade, o direito internacional ele é muito mais rústico, ele é muito mais precário, ele está em um menor grau de desenvolvimento civilizatório. Olha, o direito privado ele tem, sei lá, 2000 anos, que é muito parecido. O direito romano, por exemplo, né, já tinha muita coisa que tem hoje. O direito internacional, se tiver 400 anos, é muito. Então, ele não está no nível de institucionalização, de normatização, de jurisdicionalização que a gente tem no plano interno, que é permitido pelo fato de a gente ter uma sociedade centralizada na figura do Estado. Comparativamente com o direito privado, ou mesmo com o direito público, administrativo, constitucional, tributário, o direito internacional ele é mais precário. Tá? E isso é compreensível, né? Uma sociedade mais rústica vai ter um direito mais rústico. Então, vocês não devem ter isso como digamos assim, um defeito. Isso é um reflexo, né, do fato do direito internacional ser um direito mais novo do que outros campos do direito que estão se desenvolvendo, né, há mais tempo, de certa maneira. Então, entendo que essa comparação ela ajuda a entender muita coisa. O sistema estatal baseado na supremacia, o internacional baseado na ideia de que os estados são igualmente soberanos e, portanto, independentes uns dos outros, né, formalmente. Por serem independentes, o direito não é feito, digamos assim, de cima para baixo, como o Estado que cria uma lei que nos obriga. O direito ele é construído muito horizontalmente, por exemplo, através dos tratados. Tá? Essa descentralização, essa ideia de cooperação, faz com que a gente tenha um sistema menos estruturado do que no plano interno, que é centralizado e baseado na subordinação. Está aqui a lei, você tem que cumprir, se não cumprir, você vai ser julgado, vai ser preso, vai ser executado. Né? Então, assim, são estruturas realmente diferentes. Aí o pessoal geralmente invoca o Kelsen para falar, mas o direito internacional, né, não é direito, né? Tem aquela crítica para dizer, mas o Kelsen, pessoal, que é usado nessa crítica, ele se dedicou muito ao direito internacional, né? E ele perguntou qual que era a importância da sanção para caracterizar o direito. Ele pergunta se o direito internacional tem sanção, e ele conclui que sim, né? Não só tem sanções, mas é um sistema jurídico, né? E, aliás, depois que o Kelsen escreveu, o direito ficou muito mais sofisticado, com muitos outros tipos de sanções que sequer existiam
o Zé Mauro, quando ele escreveu, né? A coisa foi ficando muito mais sofisticada. Agora, é um sistema complicado, com uma série de desafios no que se refere ao sistema coercitivo. Por quê? Porque, apesar de existirem sanções, essas sanções muitas vezes dependem de fatores como conjuntura política, situação econômica, capacidade militar. Por exemplo, Israel comete um ilícito internacional, mas punir Israel não é tão simples quanto talvez a gente gostaria que fosse em certos contextos, né? Mas essa fragilidade não faz com que o direito internacional deixe de ser um sistema jurídico. Nós vamos trazer essa análise para dentro da nossa reflexão para entender que o direito é algo muito multifacetado. E há diferenças dentro do direito interno. Por exemplo, o direito civil não é igual ao direito penal, que não é igual ao direito do trabalho, que não é igual ao direito processual, que não é igual ao direito internacional. Então, cada um tem suas peculiaridades. Se a gente acha que só existe um tipo de direito, a gente está negando os outros e isso aí não leva a uma conclusão válida. É um tipo diferente de direito. Negar a especificidade do direito internacional é um problema para quem está começando a estudar o direito internacional, certo? Então, quero que vocês entendam que nós também temos o nosso vade-mecumzinho, os tratados são incorporados ao direito interno, eles são incorporados por decretos, né? Então, assim, para quem acha que é um negócio etéreo, vago, que fica aí no campo internacional, não, ele está dentro do Diário Oficial da União, está lá, tem um númerozinho, ele é reconhecido como direito pelo Estado, pela Constituição, pela jurisprudência, né? Isso aí não tem espaço para esse tipo de dúvida, sabe? Eu me formei na UFMG, onde tinha um professor que falava que direito internacional era até a bomba atômica. Eu compreendo essa análise, né? Mas retórica, né? Isso é retórica. O direito internacional é, sim, direito, tá? Ele tem natureza jurídica, ele é obrigatório e ele tem sanções no caso de descumprimento, né? Não significa dizer que ele seja idêntico ao direito interno, né? Mas ele tem as suas peculiaridades e, ao contrário do que as pessoas pensam, ele é cumprido a maioria do tempo, né? Como a gente pode observar por qualquer mecanismo estatístico. Mas vamos fazer o seguinte, para essa aula de hoje, eu acho que a gente pode parar nesse ponto aqui, e aí a gente retoma, né? Eu acho que fica bom a gente começar a próxima aula sexta-feira nesse ponto aqui. Você me lembra, Pedro, que nós estamos aqui no conceito de direito internacional? Tranquilo. E aí a gente retoma e fala disso, e aí a gente já entra na apostila da unidade 2, que é fontes de direito internacional. Certo, Mauro? Bom que libera vocês para o almoço, né? Minhas filhas morrem de rir que os professores dela às vezes estão dando aula, aí, meu Deus, esqueci de desligar o fogão, aí vai lá e apaga o fogo do feijão, e aquela correria, né? Às vezes vocês estão assim também, tendo que, né, alimentar o filho com a mão e assistir a aula com a outra, né? Alguma dúvida acadêmica, administrativa, avaliativa, pedagógica, filosófica, existencial? Não? Então tá certo, pessoal. Muito obrigado pela presença. A gente se encontra sexta-feira. Lembre que o link da aula de sexta é diferente do link da aula de segunda-feira, tá bom? Espero que vocês tenham a chance de dar uma folhadinha. Eu que agradeço. Uma olhadinha na apostila 2, tá? Da unidade 2. São várias apostilas, porque a matéria é muito grande, muito importante. Se você não botou seu presente aqui no chat, ponha, para que o sistema automaticamente facilite a minha vida aí, colocando o seu registro, tá certo? E lembrando que se alguém quiser perguntar alguma coisa né, com privacidade, eu fico aqui até todo mundo sair, tá bom? Vou parar de gravar agora, tá? Um abraço.